Jesus. Meus amados irmãos, hoje culto de instrução, e nós estamos aqui para ministrarmos a doce, a preciosa palavra de Deus. E conosco, hoje aqui no templo, está apenas a nossa irmã do céu. A irmã do céu, ela é cadeira cativa nesse trabalho. Eu costumo dizer que ela é do céu duas vezes. O nome dela é Maria do Céu, e deu certinho, porque agora ela é do céu duas vezes. E está aqui conosco, e nós glorificamos a Deus por sua companhia. Glória a Jesus. Não sei onde o irmão Acla foi. Glória a Jesus. Mas, enquanto ele volta, eu quero já mandar a minha saudação a você. Glória a Jesus, que está conectado conosco. A todos os irmãos aqui da AD Matinhas, que Deus possa abençoar poderosamente as vossas vidas, com toda sorte de bênção espirituais, físicas, materiais, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Jesus. Aos nossos irmãos que estão curtindo, compartilhando, comentando, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. É muito importante você estar conectado aqui conosco. E na sua rede social, você vai lá, comenta, curte, compartilha, deixa aí a sua sugestão, deixa aí a sua participação, e logo após estaremos respondendo todas com muito carinho. E também, logo após o término aqui da nossa live, nós vamos estar postando o culto de hoje, a mensagem de hoje, no nosso canal no YouTube, tá bom? Você vai lá, acessa Pastor Adno Ramos, vai aparecer, aí você vai lá, se inscreve, ativa as notificações, e tudo que for postado lá, com certeza vai ser para edificação da tua vida e do teu elevo espiritual. E eu conto com você se inscrevendo, melhor dizendo, lá, porque quando nós alcançarmos a nossa meta, nós vamos passar a transmitir também através do YouTube, tá bom? Mas enquanto não, glória a Jesus, vamos estar aqui através do Facebook, compartilhando as ricas bênçãos do Evangelho de Cristo com você que está aí do outro lado. Para nós, eu digo sempre, é uma experiência extraordinária. Não fazia parte do nosso currículo, dessa estratégia, cultos online ou cultos. Nós ficamos ainda assim um pouco, mas Deus vai nos dar graça. É uma ferramenta que nos leva a mensagem do Evangelho além do alcance dos nossos olhos. Glória a Jesus. E nós vamos tirar todo o melhor proveito dela para o engrandecimento do reino de Deus. Amém? Então eu conto com você nesta batalha para comentar, curtir e compartilhar, para que vidas sejam abençoadas para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém? Queridos irmãos, eu já quero convidá-los a meditar na doce e preciosa palavra de Deus. A vida do crente, ela não pode viver desassociada de forma alguma aos preceitos que estão na Escritura. Nós, quando nascemos, feliz aquele que nasceu num berço evangélico, mas aquele que não teve este privilégio, esta dádiva, ele nasceu dentro de outra cultura, de outro costume, e assim foi crescendo, orientado por seus pais, por seus familiares, na tradição que lhes era conveniente. Mas um dia o Evangelho de Cristo o alcançou. Glória a Jesus. O Evangelho de Cristo o alcançou. E agora lhe foi imposta, lhe foi dada uma nova maneira de viver. Glória a Jesus. E por esta razão agora, ele tem que passar a entender o que foi que o apóstolo São Paulo falou. O apóstolo São Paulo falou dizendo: já não vivo eu, mas Cristo
vive em mim. E a vida que agora eu vivo para a glória de Deus. Então nós somos chamados para este propósito. Glória a Jesus. Nós somos convidados pela graça de Deus a viver dentro deste propósito. E nós glorificamos ao Senhor porque nos foi revelado esta graça. Glória a Jesus. Chegou aqui o celular aqui para nos dar apoio. Glória a Jesus. E eu já quero mandar aqui a paz do Senhor à minha cunhada e aos meus sobrinhos ali em Alagoinha, que já estão conectados conosco. Deus te abençoe, irmã Lucineide. A irmã Andréia Marinho também, ali no Cajueira. A nossa irmã Clara, que é cadeira cativa, ali em Esperança, que Deus abençoe. Nosso irmão Danilo Oliveira, ali em Santa Rita, que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida, companheiro. É um prazer tê-lo conosco aqui também. Nosso irmão Marcos Além, nosso auxiliar de trabalho. Nosso irmão Tiago, toda a sua família, que Deus abençoe. O Damião Teotônio também, a Kelly Gomes também estão conosco. Lá no Rio de Janeiro, a nossa irmã Ana Lúcia, que também é cadeira cativa conosco, que Deus abençoe. Glória a Jesus. O nosso irmão Antônio Alves, ali em Junco do Siridó. Glória a Deus. O nosso irmão Ivaldo Claudino, glória a Jesus, ali em Santa Rita. Deus te abençoe, meu amado. Bem como a nossa irmã Adna também já está conectada. O nosso irmão João de Deus também. Lá no Rio de Janeiro ainda a nossa irmã Maria do Céu. Deus te abençoe, irmã Maria. Prazer tê-los conectados aqui conosco. O nosso irmão Aprígio e toda a sua família. Glória a Jesus. O Gael, o Lucas e a sua companheira. Que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Lá no Junco do Siridó ainda a nossa irmã Josefa Santos. Que Deus abençoe. Santa Rita aqui conosco. Edna e toda a sua família. Aqui a nossa irmã Edna. Glória a Jesus, vocalista ali dos Valentes de Gideões, a quem mandamos o nosso abraço. Que Deus em Cristo possa estar abençoando poderosamente a vida, glória a Jesus, de cada um dos nossos irmãos aqui conectados conosco, amém? Então continue comentando, continue compartilhando, glória a Jesus. Há uma bênção de Deus para você nesta noite, amém? Glória a Jesus. A nossa irmã Daniele está ali nas redes sociais também, comentando, compartilhando. A você que está ali no grupo, nas salas de vídeo, que Deus abençoe você por estar aqui conectado conosco em nome de Jesus. Também a nossa irmã Leninha, o nosso irmão Olavo, ali no Cajueiro, estão conectados conosco. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, amém? Vamos nos voltar à palavra, glória a Jesus, e você vai aí compartilhando para que mais pessoas sejam abençoadas, amém? Glória a Jesus. Paulo, na sua carta aos Gálatas, estava tratando de um assunto muito interessante: a heresia de um outro evangelho. E queridos, se nós formos olhar para os dias de hoje, existe o verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Cristo, e existe um evangelho criados para satisfazer o ego do homem, o capricho do homem, o capricho de uma religião ou de um sistema religioso. Glória a Jesus. Tudo está dentro desse contexto. Mas, para nós, o que de fato importa é vivermos o verdadeiro evangelho, que não é outro, como já disse o apóstolo São Paulo, é o evangelho de Cristo. É o evangelho que vai lhe atrair para a cruz. É o evangelho que vai confrontar a nossa maneira de viver todos os dias, todos os dias. É o evangelho que vai produzir em nós uma mudança de vida. Vai mudar o nosso caráter, vai mudar todo o nosso ser, fazendo de nós
uma nova criatura. E obviamente que isso vai exigir daquele que é chamado por Cristo uma resignação, uma resiliência, para que possa vivenciar aquilo que o Senhor estabeleceu através da sua palavra como a nossa forma de vida. Algumas pessoas não entendem. E alguém diz que o pastor faz lavagem cerebral nas pessoas. E falam 1001 coisas por não conhecer o poder do Evangelho. E nós sabemos que por conta do falso Evangelho, do Evangelho que satisfaz o capricho da religião, do Evangelho que satisfaz a ideologia, o comportamento, a linha teológica daquela denominação, muitos têm sido privados de vivenciar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Mas vai chegar um tempo que o Senhor vai pedir conta de todas estas coisas. E essa movimentação diferente surpreendeu ao apóstolo São Paulo, quando ele se diz maravilhado, surpreendido pela forma em que aqueles irmãos ali da Galácia tinham deixado de viver o Evangelho genuíno, o Evangelho de Cristo, para viver um outro tipo de Evangelho, dentro de uma nova conduta, dentro de um novo contexto, que não glorificaria a Deus, que não ia gerar no homem e na velha criatura um novo nascimento. Paulo fica perplexo, porque Paulo pregou o verdadeiro Evangelho, Paulo os instruiu na verdade do Evangelho, Paulo mostrou, aleluia, tudo que tinha que ser mostrado de uma maneira muito clara, numa exposição extraordinária, e eles entenderam bem isto. Mas só bastou Paulo ausentar-se para alguém chegar com a ideia nova, um costume novo, um sistema novo, e as pessoas aqui abrirem mão do verdadeiro Evangelho para viver um Evangelho de conveniência. E o que nós encontramos nos dias de hoje não é nada diferente da mesma realidade que Paulo estava vivendo. Glória a Jesus. Por isso que lá em Gálatas, no capítulo 1, que foi a leitura que fizemos, Evangelho, livro e epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, do versículo 1, do versículo 6, melhor dizendo, ao versículo número 9, está a perplexidade de Paulo. Aleluia. Por quê? Porque as pessoas estão deixando o verdadeiro Evangelho, o genuíno Evangelho, para viver um Evangelho superficial, um Evangelho que vai dar um status, uma aparência, mas que não vai transformar em nada aquele ser humano. Então, Paulo já ressalta aqui, tanto ele quanto qualquer outra pessoa, até um anjo. E olha que isso aqui é forte. Um anjo é um ser superior aos homens. O anjo está numa esfera espiritual, angelical. E imagine só quão tremendo seria alguém viver a experiência de ser visitado por um anjo. Muitos na Bíblia tiveram essa experiência de serem visitados, de dialogarem. Mas Paulo, ele é tão convicto do que pregou, da revelação que lhe foi dada, que ele diz, olha, ainda que eu mesmo, ou qualquer outro, ou até um anjo vos anuncie um outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado,
seja anátema. Paulo diz: não há razão para tal mudança, a menos que queiram deixar de viver o evangelho de Cristo para viver um evangelho superficial. Pastor, e quais são as características, por exemplo, de quem vive um evangelho superficial? Aquele que é bonito, mas não transforma. Aquele que é mais religião do que uma nova vida. Que característica é essa? E nós vamos encontrar na Bíblia muitas características. No entanto, se nós formos para Mateus capítulo 7, vamos dar uma passeada aqui na Bíblia. Mateus capítulo número 7 e o versículo de número 21, nós vamos encontrar uma expressão muito forte. E que expressão é essa? É a que diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Veja que expressão forte dita por Jesus no Sermão da Montanha. Ele chegou dizendo: olha, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Isso é muito forte. Por quê? Porque as pessoas que se desviaram do verdadeiro evangelho, elas têm na sua mente a ideia que também está tudo em ordem, que ela vai ter o mesmo direito de outrem. Mas é um ledo engano, é um desvio terrível. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O problema é que muitas pessoas, elas fazem uma confissão, uma profissão de fé. Ela está atribulada, vem para o templo, aceita Jesus como Salvador. Ela está com problema no casamento, enfim, ela está vivendo um momento difícil. Aí alguém diz: vai para a igreja. E ela vem. E é o melhor lugar para vir mesmo. Uma vez aqui, ela ouve a exposição da palavra, ela é tocada pela palavra e faz uma confissão. Ela levanta a sua mão, ela torna público a sua fé. O pastor se alegra, a igreja se alegra. Mas a questão é daí para frente. É que os tempos vão passando e acaba se percebendo que uma vez aquele que levantou a mão, ele já não tem mais compromisso nenhum com a obra. Ele não tem compromisso com a vida que foi dada a ele para ser vivida em Cristo Jesus. Ele não tem compromisso com a igreja, ele não tem compromisso com nada. Ele fez a sua confissão, ele diz Senhor, Senhor, mas não tem comprometimento com a obra, não tem compromisso com a palavra de Deus. Ele um dia disse que é crente, mas o status do Facebook dele não confirma, mas a vida social dele não confirma. Então há uma contradição gritante entre o que ele diz que é e a forma que ele vive. Isso é um evangelho superficial, isso é um outro evangelho, e não é o evangelho de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Por isso que Jesus foi que disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Ah, pastor, o senhor está julgando de forma alguma, meu querido. Eu estou inserido dentro deste mesmo contexto. Ou eu vivo a vida que me foi proposta através do evangelho de Cristo,
Ou quando chegar aquele dia, eu não vou ter direito a entrar no céu pelas portas. Ah, mas o Senhor pregava, mas o Senhor profetizava, sim. Mas tinha um detalhe em tudo isso. Eu não fazia a vontade de meu Pai. Então, querido amigo, querido irmão que está nos escutando aí, não nos enganemos com o falso evangelho. O evangelho do oba-oba, o evangelho que diz venha do jeito que está e permaneça do mesmo jeito. O evangelho que lhe diz que Jesus só quer o seu coração. O evangelho que diz que Jesus só quer o seu dinheiro. O evangelho da campanha que não tem fim. Aleluia, uma campanha atrás da outra, só atrás do seu dinheiro. O evangelho que não mostra e não confronta o teu pecado, não é o evangelho de Cristo Jesus. Este não é. Pode até lhe agradar, pode até lhe dar liberdade, você pode se sentir até confortável dentro desse contexto de evangelho. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: quando chegar naquele dia, aí vai ser pesado na balança se eu e você fizemos ou não a vontade do nosso Pai que está nos céus. Porque se não fizermos a vontade dele, que está inserida nas Escrituras, está revelada na palavra, meu querido irmão, você vai se arrepender de ter vivido esse falso evangelho. A ideia é que você vai ter que perder o tempo dentro da igreja, que perdeu tempo, aleluia, no conjunto, que perdeu tempo se esforçando de alguma forma. Por quê? Porque confessou, mas não tem compromisso. Glória seja dada ao nome de Jesus. Há uma segunda característica na vida daquele que é fã do falso evangelho. Glória a Jesus. Ele vive, ele vai olhar para a igreja, principalmente para o templo, para a igreja, para o meio social evangélico, e vai buscar nele uma forma de se autopromover. Vamos ler a Bíblia. Eu gosto da Bíblia. Vamos para Mateus, capítulo de número 20. Mateus, capítulo de número 20. Nós vamos ler o versículo de números 20 e 21. Você pode ir acompanhando e anotando aí no seu lar. Glória a Jesus. Capítulo número 20 de Mateus. Aqui. Versículos 20 e 21 estão escritos assim: Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele lhe disse: O que queres? E ela respondeu: Dize a estes meus filhos, parece que eu estou vendo ela apontando para os dois, que se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Eita, que aquela mãe estava preocupada com o status do filho. Ela estava querendo a primazia, um lugar de destaque. Ela não deu a liberdade de Jesus, ela chegou com a ideia clara: eu quero que seja um à tua direita e que seja um à tua esquerda. Dá para ser, Jesus? Ah, como tem gente enganada. Ele não sabe o que é evangelho, ele não olha nem para a cruz. Ele olha para o templo, e quando chega no templo, ele quer primazia, ele quer destaque, aleluia, ele quer ser o primeiro. Meu querido irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: o verdadeiro evangelho, aleluia, nos ensina, aleluia, coisas extraordinárias, mas o que ele não ensina é nós querermos a primazia. Ah, não, isso não. O evangelho de Cristo nos ensina muita coisa. Dá, Jesus, para uma sentar à tua direita e dá outro para sentar à tua esquerda. Ah, é o falso evangelho. Ele vive à procura de méritos. Quem vive o falso evangelho
Quem se acostumou com esse, ele não pensa em servir, ele pensa no cargo. Ele pensa não em servir a igreja, ele pensa no cargo. E se agarra ao cargo, à função de uma tal maneira, que para se manter no cargo, para se manter, aleluia, ele briga com o componente do conjunto, ele briga com o pastor, ele sai brigando com todo mundo, só para não sair do cargo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, tudo isso passa, e todo cargo tem a sua carga. Já me instruiu os meus pastores. Veja só como é difícil, querido irmão, o verdadeiro evangelho. Porque no verdadeiro evangelho nós vamos ter que nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. É coisa que ninguém quer, é coisa que nem todo mundo quer, é coisa que nem todo mundo se sujeita. É se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Ele não quer. Ele já quer chegar querendo um lugar na direita, ele já quer chegar querendo um lugar na esquerda, ele já quer chegar querendo mandar. Meu querido irmão, vamos devagar, vamos com calma. Glória. Veja só o que está escrito no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 9. Expressão também muito forte. Versículos 46 a 48. Veja o que está escrito aí na sua Bíblia em casa. Vá acompanhando conosco. Agora eu me lembrei que o irmão Tiago disse domingo passado na nossa live, que o caldo hoje seria um pouquinho mais grosso. Glória a Jesus. Aleluia. Capítulo 9, versículos 46 e diante diz assim: e suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança e a pôs junto de si, e disse-lhes: qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor, esse é o grande. Isso aqui é forte. Isso aqui é forte. A mãe dos filhos de Zebedeu esqueceu ou não teve o prazer de ouvir esta instrução. Ela já queria que o filho fosse grande. Mas tenha calma, todo filho tem um estágio de crescimento. Tem um estágio de crescimento. Se ele crescer demais, vai dar problema. Se ele crescer fora do tempo, vai dar problema. Então vamos começar a ensinar o menino a ser o menor. Glória. Ensinar a ser o menor. Por quê? Porque vive atrás de status, de méritos. Esse é um falso evangelho. Esse é falso evangelho. Uma vez Paulo e Silas estavam dentro de uma guerra espiritual, e alguém observou que através da palavra de Paulo, os demônios eram repreendidos. E o camarada percebeu e chegou e disse: olha, eu quero comprar. Eu quero comprar. Diga quanto é que custa. Diga como é que é o movimento aqui. E ele foi amaldiçoado. Enfim. Porque teve uma visão distorcida do evangelho e do poder de Deus. E tem tanta gente que chega com barganha, com jeitinho, e neném. Não, senhor, meu querido. Nós temos que aprender a andar pelo caminho que o Senhor Jesus traçou. Porque é Ele que planta, Ele dá crescimento, Ele que cuida de nós. E no tempo certo Ele exalta. Quem vive o verdadeiro evangelho, ele vive esta paciência. Ele vive esta paciência. Glória seja dada ao nome de Jesus. Isso é forte. E agora que tem o mundo gospel, né? O camarada está lá, fez sucesso nas bandas do mundo. Enfim, mas a coisa lá ficou difícil para ele. Aí ele olha assim e diz: eu vou cantar um hino aqui dos crentes.
e vou emplacar aqui. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: essas coisinhas duram pouco no meio do povo de Deus, porque o Espírito Santo ainda habita no meio do povo e está forte ainda, ativo para julgar e fazer com que estas coisas saiam de dentro da igreja de Cristo Jesus. Gosta, mas vai passar, é só um momento. E daqui a pouco a máscara cai. Por quê? Porque chegou aqui não para viver o verdadeiro evangelho. Chegou aqui para tirar proveito da situação. Mas o Senhor vai repreender este mal no meio do seu povo em nome de Jesus, porque Ele é fiel. Pastor, a coisa está forte hoje, né? Só Jesus na causa. É uma responsabilidade muito grande. Eu sei que tem várias pessoas aí ouvindo. Glória a Jesus. Mas vai curtindo, comentando, vai compartilhando. É para a tua edificação. Glória a Jesus. Outra característica que você vai encontrar nas pessoas que vivem o falso evangelho, ou um evangelho superficial, é que ela lê, ela ouve a palavra, só que tem um defeito grande: não pratica. Não pratica. Veja só o que está escrito em Mateus 7 e 26. Mateus 7 e 26. Tem uma mensagem muito forte lá. Olha o que está escrito. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica ou não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Ele está no culto de doutrina, ele não perde o culto de doutrina, ele vem porque ele é religioso. Ele vem. Ele ouve o que é ministrado, mas entra aqui e sai aqui. Parece que o ouvido dele não tem um canal para o coração, mas que nesta noite o Espírito de Deus crie um canal do teu ouvido ao teu coração, para que quando a palavra for ministrada, ela vá direto ao teu coração e surta o efeito para qual foi enviada. Mas tem gente que está 200 anos na igreja, mas entra aqui e sai aqui. E o pior é que essas pessoas dizem: o pastor não tem nada a ver com a minha vida, quem manda na minha vida sou eu. Ele lê, ele ouve, mas ele não pratica. E dá um trabalho, viu, esse tipo de crente. Dá trabalho. Porque ele não consegue praticar o verdadeiro evangelho. É difícil, mas é necessário falar essas coisas. E por quê, pastor? Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. Isso é forte, é necessário? É. Naquela palavra que vai arrancar de você muito glória, muito aleluia, você não vai falar em línguas estranhas. Porque ela vai me confrontar, ela vai te confrontar, mas o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar a engolir esta palavra, nos alimentar desta palavra e passar a praticar. Praticar esta palavra é a melhor coisa que eu e você podemos viver como crente. Eu amo a tua lei, disse o salmista. Glória a Deus. Uma outra característica que é notória na vida de quem vive um evangelho superficial, um evangelho que é diferente do que é pregado das Escrituras, extraído das Escrituras, é o que está lá em Mateus, capítulo 21. Olha o que está escrito no capítulo 21 e no versículo 19. Isso aqui é forte. E Jesus, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achando nela senão folhas, a aparência exterior, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente.
Queridos, por que Jesus se indignou? Porque Jesus proferiu essa palavra: nunca mais nessa fruta de ti. Porque toda árvore que foi plantada para dar fruto. Você não vai plantar nenhum tipo de árvore sem a intenção de, quando ela crescer e no tempo oportuno, ela lhe dá retorno, lhe dá fruto. Jesus disse na sua palavra que Ele quer que em nós seja gerado fruto e que o nosso fruto permaneça. E o Evangelho de Cristo, ele produz isso em nós, ele produz esses frutos. E esta figueira aqui representa o crente, que ele tem a aparência exterior. Ele é bonitinho, mas quando o Espírito Santo quer usar os dons, quer usar ele, não encontra nele condições alguma para fazê-lo. Ele não consegue produzir nenhum fruto para a glória de Deus. E por que não? Porque o evangelho que está regando a vida dele não é o evangelho que dá vida, não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho que vivifica, mas é o evangelho superficial. É o evangelho que não pode entrar em determinadas áreas da vida dele, porque ele não permite. Mas deixa eu lhe dizer, Papai do céu ainda tem um machado que corta a árvore, ele tem um martelo que esmiuça a penha, ele ainda é o oleiro da casa de Israel, aleluia, para pegar o vaso e quebrar e peneirar e fazer de novo para a glória e o louvor do seu nome. Peça a Deus para que a tua vida seja frutífera, que você possa gerar frutos para a glória de Deus. Deus não nos chamou para sermos estéreis, não. Deus lhe chamou e tem uma obra, tem algo para você desenvolver no seu reino. Peça a Deus esse discernimento sobre a sua vida, mas não se conforme em não gerar frutos, porque o evangelho, esse cristianismo, esse evangelho superficial, ele não vai adubar as tuas raízes, não. As tuas raízes não irão crescer, e logo vai se procurar fruto em ti e não vai encontrar. E não tem coisa pior da gente procurar um fruto e procurar e não achar. Há uma mesma parábola que diz que uma certa vez o Senhor tinha plantado uma árvore e 3 anos depois veio. E quando veio, não encontrou fruto nenhum nela, ele se indignou e já foi pegar o machado. Às vezes Deus se ira, sim, com crente que está na sua igreja, mas o que é que acontece? Ele não produz nada, ele não produz fruto nenhum. Aí já o dono daquela árvore disse: eu vou cortar. Mas aí alguém chegou para interceder e disse: não, façamos o seguinte, dê mais um tempo a ela, eu vou cuidar dela, eu vou tratar dela, e se daqui a um tempo ela não der fruto, aí é o Senhor que resolve. Parece que eu estou vendo o Espírito Santo dizendo ao Pai: deixa eu tratar ele mais um pouquinho, deixa eu tratar ela mais um pouquinho. Vamos investir outra vez nele, vamos investir outra vez nela, na esperança que ele dê fruto. Glória. E eu tenho também no meu coração a esperança que você, a partir de hoje, se ainda não deu fruto, que esta palavra seja o adubo certo para te despertar e você produzir fruto. Se você já produz, que produza 100 por 1 para a glória do nome do Senhor Jesus. E por fim, glória a Jesus. Nós vamos encontrar uma característica terrível naqueles que vivem um evangelho superficial. É que de fato na vida dele não houve mudança alguma. No capítulo 7, versículo 23,
do evangelho que escreveu São Mateus, está escrito assim: então lhes direi abertamente, não vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele um dia levantou a mão, mas não demonstrou comprometimento com a obra. Ele um dia levantou a mão, mas visando méritos, visando oportunidade, visando um espaço no meio da igreja e esquecendo-se do espaço no reino dos céus. Ele levantou a mão e se tornou assíduo. Ele lê, ele ouve, só que ele vem com defeito, ele não pratica, ele não reage à palavra ministrada. Entra aqui e sai aqui, a palavra não confronta ele, parece que tem. E pela palavra não entrar no seu coração, ele se torna estéril, ele não produz fruto. E qual é a consequência disso tudo, pastor? É que ele vive na igreja, mas a vida dele não tem mudança nenhuma. Ele tem um cartão de membro, mas a vida dele não tem mudança nenhuma. E ele vai ser confrontado na eternidade. Ele vai ser confrontado na eternidade. Às vezes o pastor fala, às vezes uma irmã fala, às vezes um irmão fala, ele solta os cachorros, fica irado, vai procurar uma igreja da sua conveniência. E quando um crente sai, irmão, da igreja, geralmente ele vai procurar uma igreja que acoite o seu pecado, que acoite a sua sem vergonhice, que aceite ele sem mudança nenhuma. E aqueles pastores de bode ficam dizendo: venha meu filho, venha para cá, aqui tem lugar para você. Só que daqui a pouco ele quer lã, e bode não dá lã, quem dá lã é ovelha, ele fica aperreado. E fica querendo as ovelhas dos outros. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: a ovelha conhece a voz do seu pastor. Ela não come corda de ninguém não. A ovelha não, ele escuta outro evangelho, ela sai de perto, ele diz: não dá para mim. Eu sei em quem eu tenho crido. Mas tem uns camaradas que tem é ouvido de bode. É ouvido de bode. Ele gosta do mugido, ele gosta do moído, ele gosta. Mas o Senhor Jesus vai confrontá-los no último dia. Então lhes direi abertamente: eu nunca conheci você. Mas eu profetizei, mas eu cantei, eu expulsei demônio em teu nome. Sim, foi por conta do nome dele que teve êxito. A estrela não é você não, o poder não está em nós não, é no nome dele. Eu fiz tudo isso e agora eu chego aqui, o senhor disse que não conhece. Não conheço. Você não fez as obras do meu pai não. Você viveu um evangelho superficial. Você viveu um evangelho de conveniência. Aleluia, glória a Deus. E por ele não permitir viver o verdadeiro evangelho, a sua vida jamais terá mudança. Ele vai conviver com a iniquidade. Ele vai conviver com o pecado. Ele é crente, mas vai conviver com o pecado. Ele é crente, mas vai fazer umas doidices aí. Ele é crente, mas vai passar a pecar deliberadamente. Ele é crente, mas vai passar a banalizar o perdão. A gente ceia aproximadamente entre 30 e 30 dias. É o nosso costume na Assembleia de Deus. E o que mais me impressiona é que tem crente que todo dia, de 30 em 30 dias, ele tem um pecado. Me perdoe, 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 me perdoe. Misericórdia. A vida desse camarada não se endireita não, é?
ele não faz um esforço, fica banalizando o perdão. Ele mal sai do templo, já tem mais 30 dias para pecar e voltar depois de 30 dias. Me perdoe, não, senhor. Não vamos banalizar o perdão, não. Vamos produzir frutos dignos de arrependimento e mostrar para a sociedade que o Jesus que habita em nós e o evangelho que estamos abraçando por fé tem condições e poder de mudar a nossa vida e mudar o nosso caráter e fazer de nós luz para este mundo de trevas. Não muda nada a vida. É crente, mas é com chocarrice. É crente, mas ele não se liberta do passado. Ele fala do passado com uma saudade. Ele fala do forró que dançou. Ele fala da cachaça que bebeu com uma saudade, com uma veemência. Não, senhor. E isso era a nossa vida de escravidão. O que nós temos que se falarmos deste assunto, falarmos, mas no final glorificarmos a Deus por Ele nos ter nos libertado da vã maneira de viver. Não há mudança na sua vida. Zaqueu, ele subiu na figueira para ver Jesus, foi aquela coisa linda. E quando Jesus pediu que ele descesse, porque para Jesus era conveniente estar na sua casa naquele momento, ele dá um banquete para Jesus, as pessoas se escandalizam. Alguém fica sem entender como é que o chefe dos publicanos faz uma coisa daquela. E mais ainda, como é que Jesus vai comer com uma escória dessa? Não entendo Jesus. Aí Jesus toma evangelho nele. Jesus era comendo e toma evangelho. E a turma está lá, né? Eu não estou entendendo nada. Aí no final das contas, ele aceita Jesus como seu Salvador. O evangelho não passa direto no ouvido dele, não. Alcança o coração. Aí ele diz uma coisa para Jesus. Eu não sei se é em Mateus 18 que tem essa história. Glória a Jesus. Ele diz para Jesus uma coisa que muda tudo. Jesus, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Queridos irmãos, é uma coisa extraordinária, é uma confissão tremenda. Primeiro, ao ouvir o evangelho, ele confessa a sua culpa. Eu roubei de alguém. Ele agora vai tentar remediar, ele vai tentar resolver a questão. Ele disse: eu vou restituir 4 vezes mais. Aí alguém diz: eita, que coisa boa. Zaqueu agora vai impressionar Jesus. Zaqueu agora eu acho que vai ser o 13º apóstolo de Jesus. Com uma dessa, tentando barganhar, tentando aparecer para Jesus. E isso é quem vive o falso evangelho. Mas só que o verdadeiro evangelho pregado por Jesus alcançou o coração dele. E ele disse: eu vou restituir 4 vezes mais. Só que quando você vai ler essa referência aqui, eu não estou encontrando, mas é muito forte. Você vai ver que o que de fato Zaqueu estava dizendo era que através da pregação do evangelho de Cristo, uma vez agora ciente da sua culpa e do que deveria fazer, ele vai cumprir a lei. Ele cumpre o que estava estabelecido na lei de Moisés. E a lei de Moisés estabelecia que uma vez furtado, se fosse restituído
3 vezes mais. Esse Jesus, eu roubei de alguém, mas agora eu vou chegar lá, vou bater na porta dele, eu vou me retratar com ele e vou dizer para ele: olha, eu vacilei com você, eu furtei seu dinheiro, mas agora eu sou crente, eu encontrei o Jesus que muda a vida da gente, e ele me disse umas coisas lá em casa, eu criei, e essa novidade de vida eu quero para mim, eu quero viver da forma que Jesus disse, aleluia, e como Jesus disse e está escrito na Bíblia, agora eu vou viver. Então, se é para cumprir a lei, eu vou cumprir. Está aqui o que eu roubei, e 3 vezes, ou seja, 4 vezes mais. É de impressionar, sim senhor, é de impressionar. Alguém poderia dizer: não, mas Zaqueu agora quer impressionar Jesus, mas Zaqueu agora quer ganhar status com Jesus. Mas não, quando a palavra alcança, Jesus conhece. Quando a palavra alcança o coração do homem, Jesus conhece. Porque quando ele disse isso, Jesus vibrou. Jesus disse: eita, que hoje veio salvação a esta casa. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Dali para frente, houve uma mudança tremenda na vida de Zaqueu. Imagine agora um publicano convertido. Revolucionou aquela cidade. Aí ele agora era uma nova criatura no seu trabalho. Ele foi tentado a furtar, foi. Mas agora o evangelho estava no coração dele. Posso não, agora eu sou crente. Posso não, agora eu sou crente. E alguém zombou dele? Zombou. Mas ele ria, pois agora eu sou crente. Se alguém lhe pregar um outro evangelho, o evangelho que aceita você em pecado, em adultério, em fornicação, o evangelho que aceita você todo troncho, fuja desse barco furado. Você pode se sentir confortável dentro da igreja, você pode se sentir confortável dentro do templo, você pode ter até a bênção de algum lobo devorador ali que está só lhe engordando para lhe dar o bote. Mas no final do dia, quando a trombeta soar, a gente vai entrar na presença daquele que vai ser o nosso juiz. E ele vai dizer: eu não lhe conheço não, você não fez as obras do meu pai, você não viveu o evangelho de Cristo, lhe conheço não. Não, eu estava na igreja, eu falei língua, eu machei, eu cortei laço, eu fui lá e vim cá. Sim, fez tudo isso, fiz. Então se aparte de mim que eu não reconheço tal coisa. Aí não adianta agora voltar-se para o pastor e dizer: pastor, e agora? Ele também vai entrar no mesmo crivo que você, vai para o mesmo inferno que você. É forte? É. É verdade? É. E eu tenho que me policiar, como disse o apóstolo São Paulo. Eu tenho que ter cuidado para que eu não bote o povo no céu e num vacilo meu eu fique. Que eu instrua o povo a como viver o evangelho de Cristo e eu vacilo não. Que Jesus nos dê graça, nos cubra com o seu sangue. Mas eu prefiro ficar com o verdadeiro evangelho. Pode vir com o que vier, pode vir com seus milagres, pode vir com as suas propagandas. Eu ainda prefiro o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, ele não faz propaganda de semente. O evangelho de Cristo não faz propaganda de colchão. O evangelho de Cristo, ele não faz propaganda dessas coisas daqui. O evangelho de Cristo faz propaganda do céu. Aleluia. É do céu que o evangelho de Cristo faz propaganda. Não se turbe o vosso coração, crendo em Deus e crendo também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não teria dito: eu vou preparar lugar para que onde eu estiver vocês estejam também. Essa é a propaganda do evangelho de Cristo, é o céu. Glória seja dada ao nome de Jesus. E que Deus em Cristo continue nos abençoando. Não tem nada melhor para um crente hoje viver o evangelho de Cristo. Quer ter alegria na vida? Viva o evangelho de Cristo. Quer ser reconhecido na terra, no céu e respeitado no inferno? Viva o evangelho de Cristo. Quer ser plenamente abençoado? Viva o evangelho de Cristo. Busque em primeiro lugar viver o evangelho de Cristo e as demais coisas vos serão acrescentadas. É promessa.
mas alguém está pregando outro evangelho. Vamos por aqui que dá mais certo. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem direito aos seus olhos, mas o seu fim é morte. Não, eu vou para aquela igreja porque lá o pastor não é tão chato, o pastor não pega pesado, lá o pastor é mais amoroso, lá o pastor só fala, vai nessa, amor, vai nessa. Não, eu vou sair dessa igreja porque o pastor aqui, meu querido, o teu pastor é Jesus. E este pastor chamado Jesus deu pastores à igreja para cuidar dela, para amar, para zelar. E Paulo, uma vez escrevendo uma das suas cartas, ele disse: olha, me suportem na minha loucura. Me suportem porque eu faço isso com zelo de vós e não me canso de escrever as mesmas coisas. Ah, esse pastor é chato, esse pastor não tem uma revelação nova, esse pastor não tem uma mensagem nova. É verdade, meu filho, esse pastor, ele só vai falar o que papai colocar na boca dele para tua edificação. Agora tem pastor que parece que não tem o Espírito de Deus, ele tem o Espírito de adivinhação. Não tem um culto que ele não revele uma dor de cabeça, não tem um culto que ele não revele isso, não tem um culto que ele não revele aquilo. Isso é conversa, rapaz. Quando é pelo Espírito, a igreja sente, o Espírito Santo testifica no meio da igreja. Mas aí ele veio, atrás de méritos. Se ele não revelar, se não cair ninguém, se não houver um testemunho, ele vai para casa frustrado. É porque fica buscando glória para ele. Mas aqui a glória ainda é do Papai do céu. A glória ainda é do Senhor Jesus, que dá a quem quer e faz como quer e no dia que quer. Pronto. No dia que ele quer, ele batiza com o Espírito Santo. No dia que ele não quer, ele não batiza. No dia que ele quer, ele cura. Ou a pessoa está tomando a ceia, é curado. Mas também quando ele não quer, a gente unge e a pessoa não é curada. E aí, pastor? Não, senhor. É a vontade de papai que se estabelece no meio de nós. E tudo isso por conta de quê? Do verdadeiro evangelho. Então não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda. Quem vai para o céu não dá seta para canto nenhum. Quem vai para o céu, o caminho dele é Sião, é reto, é olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Estou feliz por tua companhia conosco, por estar aqui conectados, e quero agradecer a Deus por tua vida, por tua paciência de estar aí do outro lado, ouvindo a ministração da palavra. Logo após estará sendo postada lá no YouTube. Você pode ir lá, se inscrever, ativar as notificações. Coopere conosco nesta batalha. Nós temos que alcançar a nossa meta para depois começarmos a fazer esse trabalho através do YouTube. Isso vai ser uma qualidade melhor, enfim, haverá algumas vantagens, tá bom? Mas é isso. Não se desvie do Evangelho de Cristo. Faça como o apóstolo São Paulo. Eu estou me esforçando para dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Paulo louvou Timóteo pelo evangelho que ele vivia, tinha aprendido da sua avó, passado pela mão da sua mãe, e agora estava vivendo as santas letras. Glória a Jesus. Timóteo se tornou um obreiro aprovado, porque não se desviou do verdadeiro evangelho. Então, querido irmão, que Deus em Cristo te abençoe. E eu quero finalizar a live de hoje orando por tua vida, tá bom? Orando por você, orando por sua família, e lhe dizendo que domingo tem mais do céu para você, através aqui do nosso Facebook, através desta live. Vamos estar domingo aqui também com mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Querido Deus, a Ti o nosso louvor e a nossa gratidão por estarmos na Tua presença. Deus, pela oportunidade de ministrar a Tua palavra. Ó Deus, e na esperança que ela alcance, a Deus, aqueles que estão conectados conosco e que surta o efeito para a qual for enviada. Nos despede em paz, dando a todos um sono tranquilo e reparador. E que na continuidade desta semana a Tua bênção seja sobre nós, o Teu povo, livrando-nos de todo o mal, de toda a ação do adversário, ajudando-nos, Senhor, em meio a esta pandemia, nesta ausência, Senhor, dos templos, dos cultos presenciais,
mas ajuda o teu povo a permanecer no verdadeiro evangelho. Confirma-os na fé, ó Deus, e ajuda-nos até o dia da tua vinda gloriosa. É assim que eu oro a ti, Pai, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Curve a sua cabeça aí no seu lar. Hoje estaremos ministrando a bênção apostólica. Que a abundante graça que há em nosso Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as preciosas consolações do Espírito Santo permaneçam sobre nós, o seu povo, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Estaremos respondendo aos comentários já, mas fique aí ligado conosco. Domingo tem mais, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.